Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 2. Na aula de hoje falaremos sobre relacionamento. Relacionamento tem como objetivo juntar duas ou mais tabelas mediante atributos comuns que estão presentes nas tabelas, onde para realizarmos este relacionamento utilizamos as chaves primárias e as chaves estrangeiras. A cláusula where permite que você conecte duas ou mais tabelas com base nos valores de duas colunas nas duas tabelas. A cláusula where, no entanto, deve ser usada para expressar restrições envolvendo uma ou mais tabelas. E então, para conectar as tabelas, embora isso seja comum fazermos isso, o método apropriado para vincular tabelas é a operação join. Resumindo, relacionamento são normalmente informações relacionadas entre elas, porém entre tabelas diferentes ou até mesmo informações de uma tabela com ela mesma. Para retornarmos essas informações, como geralmente possuem campos em comum, utilizamos o parâmetro join ou algumas de suas variações para que possamos montar esses relacionamentos. O parâmetro join e suas variações têm uma grande compatibilidade com vários bancos de dados, porém podem ocorrer incompatibilidades com alguns. Então, sendo assim, a melhor forma será consultar a documentação do banco de dados que está utilizando para maiores informações a respeito de compatibilidade com o parâmetro. Vejamos a estrutura de sua expressão SQL. Então teremos lá select, campo, que seria o nome do campo, né, a serem relacionados, from, tabela 1, nome da tabela a ser relacionada, join, tabela 2, nome da segunda tabela a ser relacionada, on, condição, que seria a condição para o relacionamento. O inner join é também conhecido como join padrão. É bastante utilizado nos relacionamentos quando nenhum outro join é especificado. Ele gera um produto cartesiano entre as tabelas, ou seja, ele faz uma combinação entre todas as linhas da tabela A com todas as linhas da tabela B, desde que as combinações satisfaçam as condições da sintaxe específica no join. Um exemplo de inner join podemos ver na seguinte expressão. Então nós temos aqui a nossa estrutura da expressão que já conhecemos, né? Que acabamos de conhecer, que é select campo, from a tabela 1, join tabela 2, on a condição, certo? Então vamos ver como ficaria no exemplo SQL. Select todos os campos, from tabela pessoa, join veículo, on tabela pessoa campo CPF igual a tabela veículo.cpf. As duas colunas não precisam ser correspondidas com o operador igual, embora este seja o método mais comum de correspondência de várias tabelas, mas você pode usar qualquer um dos operadores relacionais: maior, maior igual, menor, menor igual e diferente, ok? Vamos criar as tabelas para visualizarmos o resultado. Então agora no nosso Workbench nós vamos criar essa tabela primeiramente. Então agora em nosso Workbench vamos criar um banco de dados para nossos estudos de relacionamentos, tá? Então vamos criar create database, né? Database relacionamentos
ponto e vírgula, Ctrl Enter, e use relacionamentos, ponto e vírgula, Ctrl Enter. Beleza, tá lá selecionado o nosso banco relacionamentos. Então agora nós vamos criar o banco, as tabelas que foram sugeridas em aula, né? Então vamos criar lá a primeira tabela, Create Table Pessoas, né? Vamos criar a primeira tabela Pessoas do nosso banco de dados, onde ela vai ter os campos nome, varchar de 30 posições, varchar de 30. Nós vamos ter o campo CPF, que vai ser do tipo varchar de 14 posições. Nós vamos ter o campo estado, que vai ser do tipo varchar de 2 posições. E aí, Ctrl Enter. Ele diz que já existe. Opa, preciso fazer a exclusão aqui das tabelas. Perdão. Então agora nós criamos a nossa tabela novamente. Então criamos a tabela pessoas e vamos inserir as informações. Então insert into pessoas nos campos nome, CPF, estado, values, né? Então vamos lá. Primeiro nome Fernando, vírgula, CPF vai ser 111.111.111-11, vírgula, estado Paraná, PR. E o próximo será o Guilherme, CPF 222.222.222-222, fecha aspas, vírgulas, estado São Paulo. Lá, fez a inserção, né, das nossas informações. Vamos ver se fez corretamente, se estão todos lá mesmo, né? Vamos conferir, pessoas, ponto e vírgula, tá lá as nossas pessoas cadastradas. Agora vamos criar a tabela Create Table Veículos, né? Com os Create Table Veículos com os campos, né? Vamos colocar os campos dela agora de CPF do tipo varchar de 14 posições. Vamos colocar aqui o campo veículo, varchar de 30 posições, já está mais do que suficiente. E o campo placa do tipo varchar de 9 posições, ponto e vírgula. Opa, ponto e vírgula não. Ctrl Enter. Tá lá, criou a nossa tabela veículos. Agora vamos inserir as informações. Insert into veículos nos campos CPF, veículo e placa. Values, as informações. Então, o primeiro veículo, né, vamos colocar o CPF 111.111.111-11. Vai ser um carro, vírgula, a placa vai ser ETC 00, ETEC não, ETC, vírgula 0001. Fecha parênteses, esqueci de fechar aspas aqui, fecha parênteses, vírgula, próximo veículo
não vai ter nenhum CPF vinculado a ele, vai ser um carro também, vírgula, a placa que vai ser ETC 0002. Fechou. Inserimos os dados. Vamos verificar se está tudo certo. Select asterisco from veículos. Ponto e vírgula. Tá lá os dois veículos relacionados. Vamos voltar agora à nossa aula para ver a sequência do que devemos fazer. Retornando à nossa apresentação, vamos fazer um relacionamento entre as tabelas, onde iremos relacionar o CPF da tabela pessoa para verificar qual CPF tem um veículo relacionado com o CPF na tabela veículos. Então, vejamos a expressão que nós já havíamos visto em slides anteriores, né? Select asterisco from pessoas join veículos on pessoa.cpf igual veículo.cpf. Então, explicando essa expressão, o que ela vai estar fazendo? Ela vai selecionar todos os campos da nossa tabela pessoas, né? Relacionar com a nossa tabela veículos, e aí ela vai gerar uma tabela resultado, onde a informação será que o CPF 111 do Fernando está relacionado com o carro da placa ETC 0001. Vamos ver se isso realmente procede. Voltando ao nosso workbench, vamos fazer a expressão que nós aprendemos. Então, select asterisco from pessoas join veículos on pessoas.cpf igual veículos.cpf, ponto e vírgula. Vamos ver o resultado que ele vai nos trazer. Tá lá, então ele listou todos os campos da tabela pessoas, então veio nome, CPF e estado, né? E relacionou com a tabela veículos, verificando qual registro tem o mesmo CPF relacionado na tabela veículos. Então o CPF 111.111.111-11, cujo veículo é um carro, cuja placa é a placa ETC 0001. Então tá aí. Está funcionando o nosso join. Fizemos o nosso primeiro relacionamento entre duas tabelas. Entre a tabela pessoas e a tabela veículos. Vamos voltar à nossa apresentação. Retornando à nossa apresentação, agora é a sua vez de praticar. Vamos criar 3 tabelas no banco de dados chamadas empregados, pagamentos e descontos, onde em a tabela empregados você terá o campo código EMP do tipo inteira e campo nome do tipo varchar 50. Vamos ter a tabela pagamento com os campos código pagamento do tipo inteiro, código EMP de empregado do tipo inteira e valor do tipo decimal, onde ele vai ter 10 casas, vírgula, 2 casas decimais, ok? E a tabela desconto, onde você vai ter os campos COD desconto do tipo inteira e COD empregado do tipo inteira e o campo valor decimal também de 10,2, ok? Vamos lá. Crie primeiro essas tabelas. Então agora, retornando a nossa tabela no nosso workbench, vamos criar as tabelas solicitadas na apresentação. Então, create table empregados com os campos
code emp do tipo inteiro e nome do tipo varchar 50 posições. Varchar do tipo 50 posições. Vamos criar a tabela. Tabela foi criada. Agora vamos criar a tabela pagamentos, né? Pagamentos, onde ela vai ter os campos code pagamento do tipo inteiro. Você vai ter o code empregado do tipo inteiro. E você vai ter o valor, que vai ser do tipo decimal 10,2. Vamos criar a nossa tabela pagamentos, tabela criada, e vamos criar a tabela descontos, né, com os campos code desk do tipo inteira, code emp do tipo inteiro e valor do tipo decimal 10,2. Ok, criamos as nossas tabelas. Agora vamos retornar à nossa apresentação para ver os dados que iremos alimentar cada uma de nossas tabelas. Retornando à nossa apresentação, então agora vamos inserir os dados nas tabelas empregados, tabelas pagamentos e tabelas descontos. Vamos inserir exatamente os mesmos valores. Então agora em nosso Workbench vamos inserir as informações para a tabela empregados. Nos campos code nome, code emp e campo nome. Values funcionário 1, Luiz, funcionário 2, entre aspas, Mariana, fecha parênteses, vírgula, funcionário 3, Letícia, fecha, funcionário 4, Gustavo e funcionário 5, Mateus. Vamos inserir os dados. Beleza. Então agora vamos verificar a inserção dos nossos funcionários. Select empregados. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Tá lá os nossos empregados cadastrados, ok? Agora vamos fazer a inserção na tabela pagamentos. Que vamos usar os campos code PGTO, code emp e o código e o campo valor. Values, vamos inserir lá código pagamento 1, código funcionário 1, 100. Vírgula, código de pagamento 2, código do funcionário 1, 200. Vírgula, código do funcionário 3, código de pagamento 3, melhor dizendo, código do funcionário 3, valor 300. Vírgula, código de pagamento 4, funcionário 5, valor 400.
vírgula, código de pagamento 5, empregado 5, valor 500. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Vamos verificar a inserção dos dados. Tá lá, tudo certinho. Agora vamos inserir os dados na tabela descontos. Então inserte em tudo descontos, code desk, vírgula, code emp, vírgula, valor, values, e aí código de desconto 1, empregado 1, valor 50, vírgula, código de desconto 2, empregado 2, valor 20. Código de desconto 3, empregado 5, valor 30. Ponto e vírgula. Ctrl Enter. Vamos verificar. Select asterisco from descontos. Ponto e vírgula. Ctrl Enter. Tá lá também cadastrado tudo certinho. Então agora vamos retornar à nossa apresentação. Então agora em nosso Workbench vamos inserir as informações para a tabela empregados. Nos campos code nome, code emp e campo nome. Values, funcionário 1, Luiz, funcionário 2, entre aspas, Mariana, fecha parênteses, vírgula, funcionário 3, Letícia, fecha, funcionário 4, Gustavo, e funcionário 5, Mateus. Vamos inserir os dados. Beleza. Vamos verificar. Select asterisco from empregados. Ponto e vírgula. Estão lá os nossos empregados inseridos. Então agora vamos verificar a inserção dos nossos funcionários. Select empregados. Ponto e vírgula. Ctrl Enter. Tá lá os nossos empregados cadastrados. Ok? Agora vamos fazer a inserção na tabela pagamentos. Que vamos usar os campos code PGTO, code emp e o código e o campo valor. Values, vamos inserir lá código pagamento 1, código funcionário 1, 100. Vírgula, código de pagamento 2, código do funcionário 1, 200. Vírgula, código do funcionário 3, código de pagamento 3, melhor dizendo, código do funcionário 3, valor 300. Vírgula, código de pagamento 4, funcionário 5, valor 400. Vírgula, código de pagamento 5, empregado 5, valor 500. Ponto e vírgula. Ctrl Enter. Vamos verificar a inserção dos dados.
Tá lá, tudo certinho. Agora vamos inserir os dados na tabela descontos. Então inserte em tudo descontos, code desk, vírgula, code emp, vírgula, valor, values, e aí código de desconto 1, empregado 1, valor 50, vírgula, código de desconto 2, empregado 2, valor 20. Código de desconto 3, empregado 5, valor 30. Ponto e vírgula. Ctrl Enter. Vamos verificar. Select asterisco from descontos. Ponto e vírgula. Ctrl Enter. Tá lá também cadastrado tudo certinho. Então agora vamos retornar à nossa apresentação. Retornando à nossa apresentação, agora nós vamos selecionar o nome dos empregados e o valor de pagamento dos empregados. Então, como que nós montaríamos a nossa query SQL? Seria select.empregados.nome, vírgula, tabela pagamentos.valor, as pagamentos, from empregados. Inner join relacione então com a tabela pagamentos onde empregados.codemp é igual a pagamentos.codemp. Beleza? Então aqui ele está dizendo para selecionar os campos nome da tabela empregados e o campo valor da tabela pagamentos. Ok? Relacionando então a tabela pagamentos com a tabela empregados, onde o código do empregado da tabela empregados é o mesmo que o código de empregado da tabela pagamentos. Beleza? Então vamos agora para o Workbench e vamos testar essa query para ver o resultado que ela nos fornece. Então agora em nosso Workbench vamos digitar a query select empregados.nome tabela pagamentos.valor as pagamentos, vamos colocar aqui um apelido, from empregados, ok? Inner join pagamentos. Vamos fazer o relacionamento com a tabela pagamentos agora, relacionando com a tabela empregados, ok? On a tabela empregados ponto codemp igual a pagamentos ponto codemp, ponto e vírgula, e agora vamos rodar para ver o resultado. Tá lá. Então ele trouxe o nome dos funcionários, né? E os valores dos pagamentos. Ok? Vamos voltar agora à nossa apresentação. Agora, retornando em nossa apresentação, vamos mostrar os empregados que têm pagamentos e descontos através da query select empregados.nome, vírgula, pagamentos.valor, vírgula, descontos.valor, from empregados, relacionando inner join com a tabela pagamentos, on empregados.codemp igual a pagamentos.codemp. E aí, relacionando mais uma vez agora a tabela pagamentos com a tabela descontos, tá? Então, inner join descontos on empregados.codemp igual a descontos.codemp. Vamos ver agora o resultado em nosso Workbench. Então, agora no Workbench nós faremos o seguinte. Então, vamos lá. Select tabela empregados ponto nome,
seleciona o campo da tabela pagamentos, ponto valor, as, um apelido como pagamentos, vírgula, a tabela descontos, ponto valor, um apelido para ele como desconto, from empregados. Ok, agora vamos fazer o relacionamento inner join com a tabela pagamentos on empregados ponto code emp igual a pagamentos ponto code emp. Vamos fazer mais um relacionamento. Vamos relacionar agora com a tabela descontos, né? Inner join descontos on empregados ponto code emp igual a descontos ponto code emp, ponto e vírgula. Vamos rodar para ver o resultado. Opa, tem um errinho aqui. Tabela pagamento valor, aqui é pagamentos. Ok, vamos rodar. Descontos, Ctrl Enter. Aí, resolvidos os probleminhas de digitação. E aí está o relacionamento dos pagamentos dos funcionários mais os descontos que eles receberam. Certo, pessoal? Então, aqui nós fizemos um relacionamento com 3 tabelas juntas. Vamos retornar à nossa apresentação. Com isso, finalizamos a aula de hoje sobre relacionamentos conhecendo o comando inner join, que faz o relacionamento entre 2 ou mais tabelas. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Caso não tenham, retornem ao início desse vídeo e assistam quantas vezes for necessário. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.